Às 02:43 hora local do dia 30 de julho de 2025, as forças aéreas russas lançaram um dos ataques mais rápidos e silenciosos da história do conflito. O alvo era um aeródromo estratégico das Forças Armadas Ucranianas, localizado perto de Ivano-Frankivsk, no oeste da Ucrânia. O tempo de voo não ultrapassou 10 minutos. Um funcionário do Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o inimigo nem teve tempo de ligar o sistema de rastreamento. Não só a velocidade do ataque, mas também as consequências foram inesperadas. Hangares com munições ocidentais, armazéns e o quartel-general operacional foram completamente destruídos. De acordo com imagens de satélite da Planet Labs, a área danificada transformou-se numa mancha queimada. Canais de análise militar em Londres e Varsóvia discutem as perdas de especialistas militares estrangeiros, incluindo instrutores da OTAN, mas até ao momento, nada foi confirmado. O Kremlin afirmou que o motivo do ataque foi uma tentativa da DRG ucraniana, com a ajuda da inteligência ocidental, de atacar infraestruturas relacionadas com a dissuasão nuclear da Rússia. Apesar da neutralização bem-sucedida da maioria dos alvos da defesa antiaérea, o ataque foi a gota de água e as instalações na região de Saratov estavam em perigo. Moscovo fez o que era esperado há muito tempo, mas que ninguém esperava passou da contenção à opressão sem conversas nem consultas. A operação foi realizada em silêncio total. Nenhum sinal foi enviado pelos sistemas de alerta precoce ocidentais. Nenhum míssil caiu. A natureza do ataque e a trajetória de voo indicam que foi utilizada a mais recente arma hipersônica, provavelmente o módulo Zircon-R, equipado com um bloco de supressão eletrônica. A trajetória é manobrável com uma velocidade superior a 9 Mach. O míssil atravessou o espaço aéreo em 600 segundos e atingiu o alvo com precisão cirúrgica. Isso torna a situação ainda mais perigosa, pois nenhum radar ocidental na região registrou a aproximação do perigo. O ataque foi tão inesperado que até a mídia ucraniana só noticiou as explosões 40 minutos depois. Não houve declarações protestos, ou mesmo um comunicado oficial do tipo "estamos preocupados". Este silêncio diz mais do que qualquer palavra. De acordo com o The Telegraph, círculos militares britânicos já estão a discutir se o sistema russo cegou toda a arquitetura de segurança da OTAN. Imediatamente após o ataque no espaço aéreo polaco, foi observado que as rotas dos aviões da OTAN foram alteradas e as missões de treino planeadas foram canceladas. Na Romênia, começou uma transferência de emergência de equipamento por todo o país. Tudo isto demonstra o choque e a tentativa de reavaliar as circunstâncias. Mas o mais importante neste ataque foi que ele lançou as bases para um conceito militar totalmente novo. Na doutrina, a resposta não será depois, mas antes, onde a agressão é evitada antes de surgir. Se ocorrer um único erro, as consequências serão irreversíveis e irreversíveis. Assim surge a questão fundamental que preocupa todos os membros da aliança. Se o Ocidente continuar a fornecer sistemas de longo alcance a Kiev, o ataque a Ivano-Frankivsk será apenas o primeiro exemplo do que será o próximo alvo. O Kremlin se passou para uma nova doutrina: não haverá mais avisos. Na noite de 30 para 31 de julho de 2025, ficou definitivamente claro que a moderação não faz sentido. A Rússia anunciou oficialmente a sua nova doutrina militar, que consiste em eliminar imediatamente qualquer ameaça, mesmo potencial, sem necessidade de diálogo prévio ou procedimentos diplomáticos. Não se trata apenas de uma mudança de tática, é uma mudança na base de toda a concepção da política externa de Moscovo. Um representante do Ministério da Defesa da Rússia enfatizou ao comentar o ataque hipersônico ao aeródromo perto de Ivano-Frankivsk: não há mais avisos, tornem-se alvos, coordenem-se. Se transmitirem dados, perderão o satélite.
A nova lógica pressupõe a destruição sistemática de toda a infraestrutura, mesmo que isso esteja indiretamente relacionado à ameaça à estabilidade estratégica da Rússia, afirma o analista militar do Kommersant Ilya Kramnik. Atualmente, não se trata mais de ataques diretos das Forças Armadas da Ucrânia ao território russo, mas do próprio processo de planeamento dessas operações. Esta mudança não aconteceu por acaso. Desde o início do verão de 2025, o Estado-Maior-Geral realizou exercícios secretos sob o nome de Código Contour 11, nos quais foram simulados ataques à logística, às bases da OTAN na Polônia, aos armazéns no oeste da Ucrânia e até mesmo ao grupo orbital de satélites de comunicação, segundo fontes do Conselho de Segurança. A decisão de passar para a doutrina da supressão instantânea foi tomada depois de a inteligência ter descoberto seções de coordenação constantes entre grupos de satélites ocidentais e UAVs de longo alcance ucranianos, segundo o Izvestia. O próprio ataque ao aeródromo perto de Ivano-Frankivsk foi o primeiro exemplo da implementação de uma nova fase da estratégia e não uma simples vingança. Analistas militares russos chamaram isso de doutrina da reação zero. O alvo é destruído antes de ser implementado. Não se trata de uma estratégia de defesa, mas de uma estratégia de prevenção de ameaças. A renúncia à cortesia diplomática tornou-se um componente-chave da doutrina. Moscovo afirma que alertou repetidamente sobre as linhas vermelhas através de declarações e publicamente em reuniões. No entanto, o Ocidente ignorou-o ou considerou-o um blefe. Atualmente, Andrei Kartapolov, presidente da Comissão de Defesa da Duma Estatal, não será Lavrov, mas sim o Dagger que vai falar. Ao mesmo tempo, observa-se uma redução significativa na complexidade do algoritmo de tomada de decisão. Em julho, um sistema de planeamento automatizado de ataques foi integrado ao complexo Echelon M, segundo a RIA Novosti. Isso permite coordenar ataques em tempo quase real contra alvos num raio de 2.000 quilômetros, sem a necessidade de aprovação em vários níveis. No entanto, a ausência de fugas de informação antes do ataque causou grande preocupação no Ocidente. Apesar da extensa rede de agentes, nenhum serviço de inteligência dos países da OTAN conseguiu prever o ataque. Isto significa que a Rússia reforçou a proteção das comunicações ou começou a utilizar complexos de combate autônomos de nova geração que funcionam com um protocolo oculto. Conselheiros do Pentágono reconheceram que, após o ataque ao aeródromo, as Forças Armadas ucranianas implementaram o Plano Barreira Vermelha, que prevê a transferência de sistemas móveis de defesa antiaérea e a criação de centros de comunicação de reserva que não se encontram ao alcance de ataques hipersônicos. A evacuação secreta dos quartéis-generais começou mais perto das fronteiras sul da Alemanha-Polônia e República Tcheca. Assim, Moscovo agora percebe que não seguirá as regras da década de 1990. A nova abordagem consiste na neutralização imediata antes da assinatura do protocolo da reunião. É especialmente importante que essa lógica já se esteja a espalhar para o espaço e para o ciberespaço que serão discutidos na próxima secção. No entanto, surge agora a questão mais importante. Será que o Ocidente conseguirá habituar-se a tal determinação e rapidez se a Rússia não der uma oportunidade diplomática ou permanecerá na velha paradigma hipersônico e supressão da OTAN armas de uma nova geração? O ataque ao aeródromo perto de Ivano-Frankivsk demonstrou a determinação do Kremlin, bem como uma nova geração de armas russas, que nem mesmo os sistemas de defesa antimísseis mais avançados conseguem derrotar. A NATO está preocupada com o facto de que, durante todo o ataque, nenhum radar nem posto de defesa antiaérea registrou o alvo. Isso significa que foram utilizados meios contra os quais o Ocidente ainda não está protegido. O Centro Técnico de Contra-Intervenção Eletrônica do Ministério da Defesa da Federação Russa informou que se trata de um complexo hipersônico, que inclui um bloco de combate manobrável e um módulo de supressão eletrônica de rádio de nova geração.
pode ser um novo modelo da família Zircon-R, ou um componente que foi testado no complexo Grom-E. A velocidade ultrapassa 9 Mach. Isso indica que o míssil pode percorrer 1.000 km em menos de 6 minutos. No entanto, a trajetória totalmente indetectável por rádio é a principal característica. Os engenheiros russos conseguiram fazer com que na última fase do trabalho, o míssil não só não emitisse sinais, mas também criasse uma sombra de plasma que impede os sistemas anti-radar de ver o que está a acontecer. O Grupo de Análise Militar, TASS, informa que a parte principal do míssil utiliza a tecnologia Enigma, um sistema de supressão ativa que cria vários alvos falsos e envia interferências nas bandas NATO, C-L. Consequentemente, o operador da defesa antiaérea não consegue rastrear a ameaça real e o posto de comando recebe coordenadas incorretas, mesmo quando os sensores de alarme são acionados. A segunda vantagem foi a topografia da rota de ataque. O míssil contornou as zonas de patrulha dos drones e os sistemas AWACS, seguindo uma trajetória complexa de vários níveis ao longo da fronteira ocidental da Ucrânia. O relevo do terreno e os efeitos da ionosfera são provas adicionais da IA avançada no sistema de controlo. De acordo com algumas fontes do The Drive, o míssil utilizou um protocolo de orientação por satélite baseado numa base cartográfica local pré-carregada. Isto exclui a necessidade de troca de sinais em tempo real, tornando impossível a sua detecção ou interferência. Isso foi ainda mais interessante porque antes da destruição do alvo, o rádio não funcionava e depois, durante mais 20 minutos, todos os canais de comunicação na área ficaram silenciados. Isso indica o uso de módulos de guerra eletrônica que podem distorcer a imagem espacial e bloquear frequências de rádio, criando falsas localizações geográficas nos sistemas GPS e Galileu. Os especialistas da Jane's Defense Weekly afirmam que nenhum dos 4 complexos Patriot PAC-3 localizados no oeste da Ucrânia tomou qualquer medida. Além disso, os satélites da OTAN, localizados sobre a Polônia, não detectaram sinais de lançamento térmico. Tudo isso aponta para o uso de uma nova estratégia de aceleração, contração suave e subsequente aceleração oculta. Essas capacidades podem levar a uma era de armas hipersônicas que não só serão rápidas, mas também invisíveis. Nessa situação mesmo, o mais moderno sistema de defesa antiaérea deixa de ser útil. Atualmente, o quartel-general da OTAN está a debater a seguinte questão: como distinguir um lançamento de treino de um ataque a Berlim ou Londres se tal míssil não foi detectado em tempo real? Além disso, quanto tempo restará para reagir? É exatamente isso que representa a nova lógica da guerra, em que o ataque é invisível e inevitável e não assustador. Além disso, a Rússia demonstrou na prática o seu domínio dessa arma. A OTAN em pânico, menos soldados e mais isolamento. A reação ocidental ao ataque a Ivano-Frankivsk foi paradoxal. Eles deixaram tudo como estava. Durante 48 horas, nem Berlim, nem a sede da NATO em Bruxelas, nem a Casa Branca fizeram declarações oficiais. Mesmo os ministérios polacos e britânicos mais ativos limitaram-se a dizer que o incidente está a ser investigado. Este silêncio é surpreendente numa situação em que um aeródromo crucial foi destruído por um míssil hipersônico russo. De acordo com fontes do Der Spiegel, nos bastidores começou o pânico. Analistas internos apresentaram à liderança da NATO um relatório alarmante que afirma claramente: a Rússia está a ganhar a iniciativa tática com o ritmo e a precisão dos ataques atuais. A aliança não tem tempo para responder. As rotas de transporte militar na Europa Oriental estão a mudar urgentemente. A movimentação de colunas da NATO para o interior da Polônia, a partir da fronteira com a Ucrânia, foi registrada por dados de satélite Sentinel-2. Ao mesmo tempo, pelo menos 4 missões de treino perto de Lutsk Lviv e Hava-Ruska foram canceladas ou suspensas. O exército polaco confirmou,
Por motivos de segurança operacional, os exercícios foram redistribuídos. Algo semelhante já aconteceu em fevereiro de 2022, mas agora é muito mais generalizado. A Alemanha está a transferir os seus quartéis generais móveis para a Baviera, enquanto a França reforça a sua posição na Romênia. Na própria Ucrânia, está a ser reforçada a segurança dos nós de transporte no oeste do país de Uzhhorod a Ternopil. As alterações na atividade aérea chamaram especialmente a atenção. Desde 31 de julho, o transporte militar da OTAN diminuiu significativamente na parte oriental da Polônia e da Eslováquia, segundo o Flight Radar 24. Longe da linha de contacto, os aviões americanos Boeing RC-135 e E-3 AWACS começaram a patrulhar. Apesar de o Pentágono não ter confirmado nem negado a sua ligação com o ataque, esse tipo de comportamento indica uma mudança de humor, que começa com uma postura ofensiva e termina com uma retirada estratégica. Em comentário fechado ao The Times, um analista militar britânico afirmou: "Deixamos de definir a agenda. Estamos a reagir a isso. Além disso, a derrota é inevitável." Na Rússia, dizem abertamente, chegou um novo status quo. Numa entrevista ao primeiro canal, Andrei Chernyshov afirmou que, ao contrário de como respondíamos anteriormente às provocações, agora estamos a estabelecer uma ordem. Quem levantou a mão primeiro levou. Em combinação com as ações na frente, que incluem ataques massivos aos centros de comando em Dnipro e Kropivnitsky, esta declaração confirma que Moscovo não vai mais esperar pelos ataques. Será a primeira a tomar medidas. Enquanto isso, os países bálticos e a Finlândia reforçam a sua vigilância nas fronteiras. A Finlândia instalou baterias NASAMS adicionais e a Estônia lançou um sistema de alerta precoce. No entanto, o general reformado Anders Wittmann afirma que estas medidas criam uma sensação de segurança se um míssil chega em 6 minutos e a defesa antiaérea nem consegue identificar o alvo. De acordo com a CNN Military Source, os Estados Unidos estão a desenvolver um novo plano de evacuação das bases de comando na Europa. Segundo informações não confirmadas, o quartel-general do Comando Avançado da OTAN poderá ser temporariamente transferido para Bruxelas ou mesmo para fora da União Europeia em agosto. Por esta razão, uma pergunta é cada vez mais ouvida nos círculos políticos e militares ocidentais. O que acontecerá se um míssil mudar todas as rotas, interromper os exercícios e paralisar a logística? Quando será atingido o limite da paciência da OTAN e isso será alcançado em silêncio ou em fogo? Satélites se tornaram alvos. O espaço agora é o campo de batalha. Em 1 de agosto de 2025, o Ministério do Desenvolvimento Digital da Rússia fez uma declaração oficial bombástica. Pela primeira vez na história da geopolítica moderna, Moscovo afirmou abertamente que qualquer satélite utilizado em operações militares da Ucrânia será doravante considerado um alvo militar legítimo. Trata-se de aparelhos espaciais privados e estatais, como Maxar Planet Labs e Capella Space, entre outros. Na verdade, isso significa o fim de um acordo internacional tácito que existia desde a Guerra Fria, segundo o qual era possível espionar, mas não interferir. A partir de agora, não há imunidade para dispositivos que transmitem dados usados no guiamento de drones na coordenação de HIMARS ou no planeamento de incursões de DRG. Fontes da RIA Novosti informam que isso será interrompido ou destruído. O Kremlin anunciou atrasos anormais na navegação nas águas do Báltico, do Mar Negro e da região de Kaliningrado durante 48 horas. O Serviço Europeu de Navegação Aérea afirmou que algumas tripulações não conseguiram obter uma localização precisa devido ao facto de os sinais GPS e Galileu fornecerem coordenadas incorretas. De acordo com especialistas, isso é resultado do trabalho ativo dos sistemas russos de guerra eletrônica de nova geração, como o Tirida 13S e o Tobolemy. Mas isso não é tudo. Um representante do Ministério da Defesa da Rússia confirmou numa reunião fechada em 2 de agosto que os sistemas de defesa aérea
Nudol e partes do complexo S-550 estão prontos para atingir fisicamente os satélites caso sejam usados em operações de combate pelas Forças Armadas da Ucrânia. Esta foi a primeira indicação oficial da potencial desorbitação de objetos hostis. Apesar da contenção, a resposta do Ocidente foi alarmante. Segundo um representante da Agência Espacial Europeia, este é o primeiro caso em que um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU ameaça satélites civis. O Pentágono, por sua vez, reforçou a segurança de importantes centros de coordenação de satélites, como estações em Guam, Alasca e Sicília. De acordo com o Washington Post, operadores privados iniciaram negociações urgentes para colocar alguns satélites em modo passivo e removê-los de áreas perigosas. Para evitar a interseção e a supressão, também está a ser considerada a aceleração da implementação de protocolos de comunicação quântica. No entanto, em Moscovo, a opinião é diferente. No programa Rússia 1, o analista militar Yuri Knutov afirmou: "Um satélite não é civil se participa em combate, portanto pode ser abatido e será abatido." O Kremlin salienta que as ações da Rússia não são ofensivas, mas sim uma reação à interferência sistemática nos assuntos militares do país. Pela primeira vez, a Rússia formalizou o seu lugar no espaço, do ponto de vista jurídico, como um local para operações militares e não para investigação. Isto cria um precedente que pode alterar o direito internacional em geral. Ao mesmo tempo, especialistas sugerem que o próximo passo pode ser a implementação de um sistema de monitoramento contínuo de satélites 24 horas por dia e a criação de uma zona anti-satélite no território da Rússia. Ações como a supressão de sinais e ameaças de destruição física mostram que a estratégia da Rússia agora se estende não apenas ao território do país, mas também além de suas fronteiras. Isso nos leva ao tema discutido tanto no Pentágono quanto na Agência Espacial Europeia. O que acontecerá se um satélite for abatido novamente? Além disso, o mundo está pronto para reconhecer o facto de que o espaço se tornou uma nova zona de conflito e não uma zona neutra. O que acontecerá se o Ocidente responder? No início de agosto de 2025, as circunstâncias na Europa em órbita e na frente de batalha mudaram. A Rússia cessou a sua participação nos jogos diplomáticos. Ataques são lançados sem aviso prévio, a infraestrutura da OTAN na Europa Oriental está ameaçada e os satélites foram declarados alvos militares. Moscovo estabeleceu uma nova ordem dura, impassível e incondicional. No entanto, o que acontecerá se o Ocidente tomar medidas? Atualmente, os Estados Unidos e os seus aliados estão limitados a manobras silenciosas. A redistribuição continua. Os exercícios são cancelados, as rotas são alteradas. Mas, por quanto tempo esta tática de espera irá durar? Na França, já se discute o envio de caças Rafale para a Lituânia, enquanto o Reino Unido acelera o transporte do sistema de defesa antiaérea Sky Sabre para as fronteiras orientais, segundo o Le Monde. A Alemanha anteriormente mostrou cautela, concedendo empréstimos urgentes para modernizar seu sistema de defesa antimísseis PVO. Mas, mesmo com essas ações em Bruxelas, reconhecem que a OTAN tem cada vez menos tempo para reagir. Será possível ficar calado em caso de um novo ataque hipersônico, mas desta vez contra um satélite do ZEW, um depósito na Polônia. A retórica política está a evoluir. A 4 de agosto, Donald Trump afirmou num discurso na Casa Branca: "Não devemos esperar mais que alguém dê o primeiro passo. Temos de estar preparados para a próxima fase." Esta frase tornou-se um sinal alarmante de que Washington não exclui a utilização da sua própria abordagem preventiva. No entanto, em julho, o Pentágono lançou o plano de reserva Prompt Strike, que permite lançar ataques relâmpagos contra alvos críticos do inimigo no prazo de 15 minutos após a ordem. No entanto, existe aqui o risco de uma reação em cadeia em que cada passo provoca o seguinte: após o hacking de um satélite, segue-se um cyberataque em resposta.
Um ataque ao corredor de Kaliningrado é mais um golpe na logística da NATO. Nesse caso, o conflito passaria da fase de guerra híbrida para uma guerra aberta entre superpotências. Em primeiro lugar, preocupa a imprecisão das linhas vermelhas. Nenhuma das partes utiliza mais o termo limiares de inadmissibilidade. Todas as declarações indicam o grau de prontidão, capacidade de agir, vingar-se ou reprimir. A Defense News informa que a NATO iniciou consultas fechadas sobre a possibilidade de um aviso simétrico, ou seja, o lançamento de blocos de combate sem carga, mostrando o caminho até aos alvos da Rússia. Mesmo que isso não resulte em explosão, tal medida pode ser considerada um ataque real. O Pentágono reconhece isso, mas considera que não há para onde recuar. Em resposta, Moscovo reforça a sua retórica. A 5 de agosto, o general Alexander Shevchenko declarou no canal de televisão Rússia 24: "Não nos importa quem fez isso, mesmo que seja a inteligência espacial e um ataque aéreo. As decisões estarão no centro das atenções." Isto é uma clara alusão a que o contra-ataque pode ser lançado não na Ucrânia, mas nos países membros da NATO. Assim, os sistemas TAEAD polacos e romenos estão a ser implantados mais rapidamente e estão a ser preparados abrigos móveis para as estruturas de comando, segundo o político. No entanto, a mudança de informação é crucial. Há cada vez menos negociações. Cada vez mais atenção é dada à velocidade, ao alcance e à precisão. O cálculo do tempo para a resposta foi substituído pelo cálculo em minutos, em vez de dias. Atualmente, o Ocidente deve decidir a seguinte questão: as pessoas estão preparadas para suportar uma segunda onda? Se o status quo é quando a primeira parte ataca sem aviso prévio, em silêncio e com hipersom, ou o erro seguinte será o último passo para o irreversível. Em agosto de 2025, o sistema de segurança mundial entrou numa fase de instabilidade ativa. O ataque russo ao aeródromo perto de Ivano-Frankivsk não foi apenas uma operação militar. Foi uma declaração política que significou o fim da diplomacia. A velocidade, a precisão e a total ausência de compromissos ditam o novo status quo. Moscovo desativou efetivamente todo o sistema de resposta da NATO, utilizando armas hipersônicas de nova geração e supressão eletrônica de rádio. Como resultado da destruição imediata do alvo do silêncio do Ocidente e da subsequente demonstração de disposição para abater satélites, a ideia passou da contenção para a coação proativa. O Ocidente não estava preparado. Redistribuição, cancelamento de aulas, falhas no sistema de navegação por satélite, pânico nas estruturas de comando. No entanto, o silêncio não pode durar para sempre. Os Estados Unidos e os seus aliados procuram uma resposta que não só não provoque uma reação em cadeia, mas também não demonstre fraqueza. Hoje, a principal ameaça é a rapidez na tomada de decisões e a falta de tempo para análise, e não o poder das armas. O equilíbrio pode ser quebrado por um único míssil ou satélite. O mundo chegou a um ponto em que nem mesmo o espaço é mais neutro. Em situações em que a lógica, se você vê o alvo já é tarde, passa a prevalecer. Atualmente, resta apenas uma questão, que pode decidir o futuro, não só da Europa, mas do mundo inteiro. Os líderes serão capazes de evitar uma guerra hipersônica ou já não há mais volta?